99, muito interessante, tá? De análise combinatória. Eu acho a análise combinatória uma matéria muito difícil, na minha opinião, assim, muito complicada. Porque não tem uma regra para você fazer, é muito questão de raciocínio, tá? Então vamos utilizar uma aqui de uma questão bem legal, tá? Que ela ajuda muito a gente entender como é que faz esse tipo de resolução. Na verdade, acho que está faltando umas opções aqui. Deixa eu ver. Ah, tá ali em cima, tá aqui as outras opções, tá? Então vai lá no rumoaoita.com, pega lá questão prova de 99, tá? Cadê? Opa, tô passando aqui. Então essa aqui é a questão, ó. Listando-se em ordem crescente todos os números de 5 algarismos distintos formados com os elementos do conjunto 1, 2, 4, 6, 7, o número 62.417 ocupa o enésimo lugar. Então o N é igual a... O que ele quer aí? Na verdade, ele quer saber... Você vai fazer um monte de combinação com esses números. Ele quer saber qual que é a posição dele. Tipo, é como se fosse um prédio, né? Com vários andares formados. Cada andar é um número formado por esses algarismos. Então, ele quer qual que é o andar do 62.417. Não vale dizer que é o 62.417, porque você não está começando com todos os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você está só com esses números que ele deu. Ou seja, tem 5 números. Então, o que acontece? Tá? Vamos fazer com lápis mesmo. Até 99. Tá? Essa música me engana, porque eu acho que terminou, ela volta. Então olha só, vê o seguinte, você tem esse conjunto 1, 2, 4, 6 e 7. Perfeito, tá? Todo mundo pra ver? Papai americano. Então o que eu tenho aqui? Você tem 5 casas e você vai preenchendo, olha. Vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 4, 6 e 7. Aí depois vem o que? 2, 4, 7 e 6. Aí depois vem o 2. Qual que vem na sequência? É o 6, porque colocando tem que ser os números menores, né? E o 4, 7. Depois vem 1, 2, 7, 4. Aí vem 1, 2. Aí o que vem depois do 600? Vem o 700, né? Então vem o 700. Só que o que vem antes? Aí você vai ter que juntar o 6 e o 4. Então dá 46 e 64. Quem que vem antes? O 46 e 64? 46. Aí você vem aqui, ó. 7. Aí vem o que? Né? Agora você tem que mudar só esses dois aqui. Quem que vem depois? 64. Aí você vai mudar a casa das centenas, né? Só que quem vem depois? Você tem os 700, né? Aí você terminou, porque você fez todos os que começam com 1200, né? Aí você vai mudar. Como você fechou eles, né? Porque o número maior aqui, tirando 1 e 2, até o 7. Então você vai agora pro próximo, que é o 4, ó. 4. Aí quem tem aqui? Você já escolheu o 1 e o 4 nesse andar bem aqui, ó. Quem que você tem? Você tem o 2, o 6 e o 7. Então vai ser o 200, o 600 e o 700. Quem veio antes? O 200. Aí você vai ter duas casas aqui para formar. Então vai ser o 600, é o 67 ou o 76? O 67. Então daí depois vem o 7,5, né? Aí você tá com 1 e 4 fixo aqui. O que você vem depois? Então você já foi o 200, vem o 600 e o 700. Quem veio antes? O 600. Vai ficar 6. Sobra quem? Se 1, 4 e 6 ficaram ali, fica o 2 e o 7. O 2 e o 7 formam aqui 27 ou 72. Quem veio antes? O 27. Tá? Aí você tem o que aqui? Agora você tem um 4. Agora vem o 700, né? Que era o que faltava. Tá vendo que o 200, ó, ele segue toda uma sequência até completar o maior número aqui, ó. E aí você vai trocando, ó. Então você tem o 700, 1, 4 e 7. Sobrou quem? O 2 e o 6. Vai formar ou 26 ou 62. Então como o 26 veio antes, você coloca ele aqui. Então 4, 7, 62. Tá? 4, 7, 62. Isso. Daí você completou pro 4 todos os números aqui, ó. Tá vendo? Quando chega no maior, é porque acabou aqui, ó.
né? Então, encheu essa casa, então você tem que mudar a próxima, né? Então você vai mudar a próxima. Então você viu que tem 1.200, 1.400, seria quem agora? Depois do 400 vem o 600, então seria 1, 6, tirou o 6, ficou o 2, o 4 e o 7, né? Então quem viria antes, os 200, os 400 ou os 700? Os 200. E assim você coloca. Então você vê que aqui você tem todas as possibilidades de números, né? Para você ver isso aqui, você tem que... Quantas possibilidades de algarismo você tem? Distintos, né? Então você tem... Para a primeira casa, você pode escolher 6 dos 5, você pode escolher 5, né? Daí depois para a segunda casa, como você já escolheu 1, sobra quantos? 4 para você colocar aqui, então tem 4 possibilidades. Depois você tem 3 possibilidades. Depois 2 possibilidades, 1 possibilidade. Então 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 120. Então aqui vai dar 120 números, né? E aí você vê que as casas decimais aqui, elas vão mudando, elas vão se repetindo, né? Você vê que para mudar essa casa decimal aqui, tá? Você precisa pular de 1 em 1, De 1 em 1 você muda, tá vendo? Só que para você mudar aqui, aqui, isso. Aqui, aliás, nesse cara aqui você precisa, para você mudar de casa decimal, você passa 2, 2, 2, 2, 2. Para você mudar de casa ao decimal aqui, você tem que passar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 para mudar essas casas aqui. E para mudar o da primeira casa, você precisa de quantos? 24 possibilidades. Por quê? Vamos ver, né? Imagina que você fixa esse cara aqui, Então tá fixo. Já escolheu o número. Quantas possibilidades você tem para colocar aqui? Então você tem... Como você só tem 4, então você tem 4 possibilidades, depois 3 possibilidades, porque são distintos, né? 2 possibilidades e 1 possibilidade, né? Então isso aqui tudo pelo princípio fundamental da contagem dá 4 vezes 2. Isso, 4 vezes 2 dá 4 vezes 3 dá 12, vezes 2, 24. Então para você verificar que você vai mudar essa casa aqui, tá? Ou seja, a primeira casa você tem 24 possibilidades. Então passa 24 dessas combinações, aí vai ter todo de 1 tem 24 possibilidades. Depois pro segundo imediato, que é o 2, né? Você vai ter mais 24 para chegar com o do 400, vai ter mais 24. Assim você vai montando todo mundo. Então, ou seja, para você mudar esse primeiro número aqui, você precisa ter 24, ou seja, 4 fatorial, tá? Daí você escolheu esse cara, né? Tá escolhido. Aí você vai botar a segunda casa decimal. Você tá montando um número, né? Então você vai ter aqui, quais são as possibilidades. Se você escolheu já 2 números aqui que estão fixos, né? Tu vai ter o quê? Então vai ser só 3 números, né? Então você vai poder colocar 3, escolher 3 para cá, 2 e 1. Então dá 6, ou seja, 3 fatorial. Então para você mudar a segunda casa decimal desse conjunto, você tem a cada 6 você muda, né? E daí você escolheu as 3 primeiras, então sobra quantos? 2, né? Vai ficar 2 vezes 1, então fica 2 fatorial, que dá 2, né? E daí a última casa é só 1, né? Que é 1 fatorial. Então veja o seguinte, o número que ele quer é 6.62.417. Então você começa aqui, olha, pro 1 olha só, você vai começar a contar, né, os primeiros casos, né, em ordem crescente, vai ser o 1. Para mudar do 1 para o 2, você tem 24. Do 2 pro 4, você tem mais 24. E do 4 para o 6, mais 24. Então quando passar 72 desses caras aqui, vai começar os caras que começam com 6 na primeira casa. Então você diz que você tem, para a primeira casa, até chegar na primeira casa, você tem, começando do 1, 2, 4, 7, até o 6, até os caras que começam com 6, você tem 72 números antes, né?
Só que esse aqui é o primeiro número que começa com 6, né? Então você quer saber, só que você vai até o 62 mil, né? Então o que vai acontecer? Você já tirou o 6 da jogada, né? Então o que vem para ser em ordem crescente? Você vai ter 1, 2, o 4 e o 7. Para chegar no 200, você vai ter que mudar vai precisar de 2 mudanças na segunda casa decimal. E a gente viu que para mudar uma casa decimal da segunda vez, você precisa mudar para você chegar até esse cara aqui, ó. Você precisa pular, né, do 1 para o 2. Então, como eu falei para você mudar de um número para o outro imediato, precisa de 6 números, né? Então, para você chegar no 62 mil, você precisa de mais 6 números. Então, você fica ainda com 3 caras indefinidos. Só que aí você quer agora os 62.400, né? Então, para você mudar a terceira casa, né? Ou seja, para você chegar no 6.400, você tem mais 2 casas para completar. Então, para você mudar a segunda casa, você precisa de 2, né? Ó, vê aqui, ó. Você precisa de 2, ó. 2 para mudar. Aqui, ó, para mudar, ó. Tá vendo? Você precisa de 2, ó. Então fica. Como você já escolheu o 6, o 2 e o 4, quantas possibilidades você tem aqui? Até aqui, ó, você já teve 78 caras, né? Até chegar aqui. Daqui pra cá, você precisa de mais 2, né? Ou seja, então aqui, nesse ponto, você tem os caras que começam 6, 2, 4, 1, né? Então, você tem, faltando só uma casa decimal. Então, qual que é o número que tem para uma casa decimal? Se faltar uma casa para completar a casa decimal, a última da unidade, é mais 1. Se você tem 80 mais o 62.401, como você vai colocar o 7, então você tem que somar mais 1, porque é esse cara aqui. Então fica 81. Então, até chegar daqui para cá, passaram 81 combinações. Então essa é a enésima posição. Então n é igual a 81, tá? Que é a resposta da letra D. Isso aí?